Oi, tudo bem? Aqui mais uma vez é o professor Jackson e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Química Orgânica. E hoje nós vamos estudar sobre os tipos de ligações. Então nós vimos na aula passada, na explicação dos exemplos anteriores, todos os exemplos que eu coloquei eles estavam relacionados a cadeias carbônicas que tinham apenas ligações simples. Hoje nós vamos entender o quê? Que nas cadeias carbônicas ela pode também aparecer outros tipos de ligações. Pode ser o tipo de ligação simples, que é quando aparece o tipo de ligação que é apenas um tracinho. A ligação dupla, que é quando aparecem dois tracinhos. E a ligação tripla, que é a ligação de três tracinhos. Tá? Então a gente vai perceber que essas ligações elas podem acontecer entre carbonos e ela também pode acontecer com outros elementos. Só que nesse primeiro momento nós vamos dar destaque às ligações que acontecem apenas entre carbonos. Então vamos olhar aqui os exemplos. No primeiro exemplo, nós temos apenas ligações simples entre carbonos. Lembrando que cada carbono ele precisa ter 4 ligações, porque ele vai respeitar a regra de ser tetravalente. Então cada carbono obrigatoriamente ele tem que fazer 4 ligações. E você vai levar em consideração também as ligações, tanto a ligação que vem antes, como também a ligação que vem depois, para você fazer essa contabilidade. Então vamos completar esses carbonos aqui com hidrogênios. Esse primeiro carbono tem uma ligação, porque ele só tem um tracinho ligado diretamente a ele. Então se ele só tem um e ele precisa ter 4, então significa que ele precisa fazer mais 3 ligações com o hidrogênio, para que ele fique estabilizado. Então agora esse carbono tem 1, 2, 3, 4 ligações. Vamos partir para o segundo carbono. Ele tem uma ligação que é a que vem antes e ele tem outra ligação que é a que vem depois. Então ele tem 2 ligações já. Ele precisa, para completar a tetravalência, precisa de mais 2 ligações. Então eu coloco um hidrogênio para cima e coloco aqui um hidrogênio para baixo. Então esse carbono também ficou com as suas 4 ligações. O próximo carbono tem uma ligação só, que é a ligação que vem antes. Então, para completar as 4, ele precisa de mais 3. Vamos colocar aqui mais 3 hidrogênios. Então, significa que esse carbono também agora, ele ficou com as suas 4 ligações. Nesse segundo exemplo, nós vamos observar que aparece uma ligação dupla. Essa ligação dupla, ela vai interferir nessa quantidade de hidrogênios que você vai completar na cadeia. E essa ligação dupla, ela serve tanto para o carbono que vem antes dela, como ela serve também para o carbono que vem depois dela. Então, se eu olhar para esse primeiro carbono, ele tem 2 tracinhos, que são uma ligação dupla. Então, significa que para ele completar as 4 ligações que ele precisa, obrigatoriamente, ele vai precisar de mais 2 hidrogênios. E aí você escolhe a posição do hidrogênio. Pode ser um para cima e um para baixo, um para cima e um para o lado. Você que escolhe, tá? Então, eu vou colocar um para cima e um para baixo. Um para o lado, melhor dizendo. Então, a gente observa aqui que esse carbono agora ficou com 1, 2, 3, 4 ligações. Ele está completo. Esse segundo carbono, ele tem 1, 2, que é da ligação dupla. E tem mais uma ligação aqui, que é da ligação que vem depois dele. Então, ele tem 1, 2, 3 ligações. Ele, para completar as 4, precisa de apenas mais um hidrogênio. Está completo. Esse carbono, ele tem uma ligação que vem antes e outra ligação que está vindo aqui para baixo. Então, para completar as 4, está faltando mais 2. Eu coloco um hidrogênio aqui e coloco outro hidrogênio aqui. Então, esse carbono já ficou com as 4 ligações que ele precisava. E o carbono de baixo, ele tem uma ligação só, que é essa ligação que está vindo acima dele. Então, ele precisa obrigatoriamente de mais 3 ligações que ele vai fazer com o hidrogênio. Então, todos os carbonos ficaram equilibrados com as 4 ligações. No terceiro exemplo, nós temos aqui uma ligação tripla entre carbonos. Então, nós vamos precisar completar também da mesma forma todos eles, só que sempre lembrando que a ligação, seja ela simples, dupla ou tripla, ela serve tanto para o carbono que vem antes, como ela serve também para o carbono que vem depois. Então, esse carbono aqui ele tem uma ligação. Para 4 ligações, ele precisa de mais 3. Então, nós estamos completando inicialmente todas com hidrogênio. Esse carbono aqui, ele tem 1, 2, 3, 4. Então, essas 3 aqui com mais essa,
ele completou as 4 ligações, então ele não precisa de mais hidrogênio para completar ele já está completo. Esse carbono também é o mesmo caso, ele tem 3 ligações dessa ligação tripla e mais 4. Não precisa colocar hidrogênio nesse carbono. Partindo para esse carbono, ele tem 1, 2, 3 ligações, porque você tem que olhar em todos os sentidos, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Onde ele tiver tracinho ligado a ele, significa que ele tem uma ligação. Então, 1, 2, 3. Para 4 ligações, ele precisa de apenas mais um hidrogênio. Esse carbono que está na extremidade, ele tem uma ligação. Ele precisa de 3. 1, 2, 3 hidrogênios. Ficou completo agora. E esse carbono que está aqui abaixo, lembrando que você não pode esquecer de nenhum, ele tem uma ligação, que é essa que está fazendo ligação com o carbono que está acima dele. Então, ele precisa de mais 3 ligações que nós vamos fazer com o hidrogênio. Então, todos os carbonos, nesse terceiro exemplo, ficaram completos também. No quarto exemplo, nós temos aqui 2 ligações duplas. Então, vamos olhar o que a gente vai ter que fazer. Também no mesmo procedimento. Você vai olhar quantos tracinhos está ligado ao carbono, porque cada tracinho representa uma ligação, independente dela ser uma ligação simples, dupla ou tripla. Então, nesse caso aqui, ó, esse carbono ele tem uma ligação. Então, ele precisa de mais 3 ligações, nesse caso com o hidrogênio. Ficou completo. Esse carbono tem 1, 2, 3. Precisa de apenas uma. Você pode colocar esse hidrogênio tanto para baixo como para cima. Fica ao seu critério. Esse carbono tem 2 ligações de um lado e 2 ligações do outro. Então, significa que ele já tem 4 ligações. Então, nesse caso aqui, você não precisa colocar mais hidrogênio para ele, porque ele está completo. E esse último carbono, ele tem 2 ligações, porque ele tem uma ligação dupla, né? Então, significa que ele vai precisar de apenas mais 2 hidrogênios. Completando aqui os 2 hidrogênios. E todos os carbonos estão respeitando a regra de ser tetravalente e todos eles estão fazendo as 4 ligações. Espero que vocês tenham entendido e na próxima aula a gente dá continuidade. Até breve.